Seja bem-vindo ao canal. Vamos continuar a leitura do livro Ed e Lorraine Warren, Vidas Eternas. Deixe o like para ajudar o canal, se inscreva e ative as notificações e, se quiser, deixe um comentário com algum livro que gostaria de escutar. Vamos continuar a partir do capítulo Chegando à Maioridade. A região carvoeira da Pensilvânia tinha muitas tristezas e pouca justiça. Aproximadamente 1.300 quilômetros quadrados do estado comportava um dos tesouros mais ricos de todos, antracito, o melhor de todos os carvões, porque ele oferece a maior porcentagem de carbono fixo e o menor conteúdo volátil. Ele também fornece maior potência de aquecimento, queima devagar e não solta fuligem nem fumaça na atmosfera. Fortunas foram feitas a partir do carvão preto e brilhante tão rico na área ao redor de Wilkes-Barre, Scranton, Hazleton e Pottsville. Mas muitas delas foram fortunas feitas sobre as costas dos imigrantes pobres, os irlandeses, o maior grupo, entre parênteses, polacos, ucranianos, tchecos e italianos. Para cada vagão novinho em folha que abrigava um milionário extravagante, para cada mansão branca cintilante, havia centenas de homens e crianças nas profundezas da terra, arriscando e geralmente perdendo suas vidas por uma ninharia. Como resultado, a área de mineração de carvão não demorou a se tornar violenta, com greves e desordens civis. A lei marcial foi declarada diversas vezes quando mineradores, cansados de labutar em troca de centavos e de ver filhos e pais morrerem nas profundezas das entranhas da terra, decidiram que era melhor sangrar contra a polícia estadual do que continuar vivendo em uma pobreza miserável. Apenas aos poucos os salários melhoraram, apenas aos poucos diretrizes de segurança foram estabelecidas. Apenas aos poucos tornou-se legal que crianças, entre parênteses, algumas delas de apenas 5 anos, trabalhassem nas minas. Apenas aos poucos. Dizia-se que o imigrante que ia para os Estados Unidos no século XIX levava duas coisas com ele para o Novo Mundo: bolsos vazios e uma aliança quase beligerante à Igreja Católica Romana. Como os soberanos protestantes da época descobriram, para seu espanto, cada grupo étnico tinha sua própria igreja. Uma para polacos, uma para os tchecos, uma para os irlandeses, em conjunto com uma crença na supremacia do Vaticano. Esses grupos tinham uma outra questão em comum: um medo inconfesso, mas profundamente enraizado do sobrenatural. Em seus antigos países, tais assuntos eram tratados abertamente e com um respeito cauteloso. Aqui, durante a época da Revolução Industrial, com a ciência dura e fria como mestre de tudo, tais crenças marcavam você como inferior, tanto em posição quanto em educação. Na era da produção em massa, cirurgia e locomotiva a vapor, apenas um tolo perderia tempo pensando a respeito da existência de fantasmas, lobisomens e vampiros. E mesmo assim, nos confins de suas igrejas, com velas votivas, brancas, azuis e verdes, lançando sombras longas, mulheres idosas com cachecóis grosseiros nas cabeças sussurravam sobre tais coisas e transmitiam suas crenças para filhos e netos. Se você cresceu na região das minas de carvão da Pensilvânia, você aprendeu depressa que o filósofo político Emerson
não estivera exagerando quando disse que autoconfiança era a virtude mais importante de todas. Para começar, quando o presente século já estava bem avançado, as famílias imigrantes tendiam a ser grandes proles, o que significava que as crianças tinham que aprender cedo a trabalhar e trabalhar duro, não apenas para ajudar os pais, mas para garantir a própria sobrevivência. A necessidade forçava muitas crianças imigrantes a abandonar a escola na quarta ou quinta séries a fim de arrumar empregos em tempo integral, como entregar compras no lado, entre aspas, certo da cidade por 5 centavos a hora, até que sua, entre aspas, oportunidade de trabalhar nas minas se apresentasse. O que inevitavelmente acontecia. Mas a vida na área não era tão cruel quanto certos jornalistas da época optaram por retratar. Para começar, os grupos étnicos tinham levado pelo oceano um enorme senso de tradição e diversão. Nas noites de lua cheia, durante a colheita, ouvia-se músicas de acordeão e as batidas dos pés dançantes. Na véspera de Natal, na missa da meia-noite, ouvia-se lindas vozes de um coral de crianças cantando em latim sobre o menino Jesus. E nos dias de verão, ao longo das margens do rio, via-se jovens casais tímidos passeando pela grama verde da nova estação. Aprendia-se respeito pelos mais velhos, aprendia-se valor do trabalho duro, aprendia-se que os Estados Unidos concediam bênçãos que nenhum outro país jamais poderia. E aprendia-se que você deveria morrer de bom grado para oferecer seu país ou sua família, para defender seu país ou sua família. Essas eram regras que você aprendia a seguir e as levava consigo ao descer para as minas e as levava consigo para as tavernas barulhentas nas noites de sexta-feira. E as levava consigo para o seu leito de morte, onde, com os filhos e netos reunidos em volta, você transmitia para as gerações futuras as mesmas verdades com as quais você vivera a vida toda. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve algumas mudanças. Os jovens que tinham ido à Europa e ao Pacífico para lutar pelo seu país não voltaram os mesmos. A princípio, os idosos nas comunidades de imigrantes refletiam que as mudanças em suas atitudes eram pouco mais do que a reação a todo derramamento de sangue e batalhas que tinham testemunhado. Mas, após alguns anos, via-se que os homens que haviam lutado na guerra tinham, na verdade, se distanciado de uma maneira sutil dos ideais de seus pais. Com toda certeza, eles não tinham perdido a crença no trabalho duro, na honestidade, na fé religiosa ou na lealdade incondicional ao governo. Mas começaram aos poucos a expressar sonhos que seus pais, impedidos pela tradição e pelas lembranças amargas de guerras trabalhistas e da depressão, podiam apenas considerar como sendo imprudentes. Muitos dos homens que voltaram da guerra disseram que não queriam trabalhar nas minas. Muitos deles disseram que queriam o tipo de casa pré-fabricada e colorida que viam sendo construídas em Levittown e outros lugares. Muitos disseram que planejavam que cada um de seus filhos fosse para a faculdade e nunca tivesse que se conformar com a vida penosa que as gerações precedentes tinham sido forçadas a levar. Os tempos estavam mudando, assim como o pensamento de uma geração inteira de pessoas da classe trabalhadora. Se os senhores da terra, os barões do petróleo e os figurões da política quisessem seus privilégios,
eles com certeza teriam que começar a pagar por eles. No ano em que Jack Moore se formou no ensino médio, as seguintes músicas estavam no top 10: Smoke Gets in Your Eyes, Mac the Knife e o sucesso inevitável de Elvis Presley, A Big Hunk of Love. No ano em que Jack se formou no ensino médio, Dwight David Eisenhower ainda era o presidente. Os Yankees esperavam ganhar o troféu e os Estados Unidos estavam correndo para se equiparar à Rússia na corrida espacial. Isso foi no condado de Luzerne, onde o pai de Jack trabalhava como soldador em uma empresa siderúrgica e onde sua mãe tentava ajudar Jack a decidir o que ele queria fazer a respeito do futuro, agora que a formatura estava se aproximando. Jack, que fora abençoado com um alto QI, poderia entrar com facilidade em uma faculdade ou seguir um grande número de ocupações que, naqueles dias, não exigiam ensino superior. Um garoto calmo, bom em esportes, que gostava de perambular pelo interior, principalmente quando o outono agraciava as colinas com suas cores lindas, Jack gostara de seus anos escolares em uma escola católica em Wilkes-Barre, mas não estava ansioso com a perspectiva de mais estudos. Seu exterior descontraído escondia um coração aventureiro. Depois da escola, ele às vezes conferia os escritórios de diversas ramificações das Forças Armadas, mantinham recrutadores, onde diversas ramificações das Forças Armadas mantinham recrutadores. Chegou em casa um dia com a notícia de que iria se alistar na Marinha. Seus pais sentiram que a maioria dos pais sentem em momentos como esse. Felicidade pelo filho estar satisfeito consigo mesmo, inquietação em relação ao mundo lá fora e como ele pode ser cruel e indiferente com os jovens. Jack Moore levou para a Marinha a ética de sua criação na região de mineração de carvão. Ele trabalhou duro, obedeceu às ordens, fez o tipo certo de amigos, evitando os encrenqueiros e resmungões crônicos, entre parênteses, e escolheu para si um serviço que exigia não apenas habilidade, mas também sensibilidade. Ele era um técnico em neuropsiquiatra e auxiliava médicos em tratamentos de eletrochoque. Mesmo hoje em dia, a terapia de eletrochoque é um procedimento controverso. A eletroconvulsoterapia, ECT, refere-se simplesmente à passagem de uma corrente elétrica pelo cérebro humano em um intervalo muito breve. Isso presumidamente ameniza a depressão do paciente ou reduz tendências suicidas. Embora a ECT tenha se provado eficiente, ainda existem muitos psicoterapeutas que consideraram como sendo bárbara. É útil apenas no tratamento dos efeitos de longo prazo de doenças mentais. Jack viu a quantidade de homens que eram ajudados pelos tratamentos, o que foi uma das razões pela qual ele sentia tanto orgulho de seu trabalho. Ele também viu, pela primeira vez, como a realidade e irrealidade podiam ser confundidas por uma mente incerta e da própria estabilidade. Ele se lembrou disso quando a própria vida, muitos anos depois, sofreu uma reviravolta sinistra. A carreira de Jack na Marinha lhe ensinou que o mundo abrangia uma variedade de pessoas e que um indivíduo tinha que aprender a tolerar seus comportamentos diferentes. Ela também lhe mostrou uma verdade fundamental da qual ele suspeitara em segredo o tempo todo, que gostava da região mineira da Pensilvânia e que, apesar dos sonhos de viagem, desejava voltar para lá quando seus dias na Marinha chegassem ao fim. E foi o que fez. Ele voltou ao condado de Luzerne e começou uma vida.
como um jovem com aspirações a um bom emprego, uma esposa e família carinhosas, e alguns dos benefícios que observara enquanto viajava em seus anos de marinha, ele sabia que havia apenas uma coisa que poderia lhe render todos esses benefícios: trabalho duro. E, portanto, ele botou a mão na massa. Durante a permanência de Jack na marinha, uma garota chamada Janet Domoski frequentava o ensino médio em uma escola pública em Duria, próxima a West Pinston. Janet, uma menina bonita, que tinha um certo ar intelectual graças aos enormes óculos ovais, gostava de todas as coisas que a maioria de seus colegas gostava. Embora não tivesse nenhum interesse nas drogas ou na promiscuidade favorecidas pelo movimento hippie e abrangente revolução social que estava tomando forma à época. Criada pela mãe depois de um divórcio difícil, Janet, como a maioria dos adolescentes da região, tinha como obrigação ajudar com as tarefas domésticas. Entre parênteses, sua mãe era diretora de assistência a idosos de uma casa de repouso. Fecha parênteses. E manter em dia as lições de casa junto a qualquer outra coisa que pudesse estar acontecendo. Ligações de garotos, organização de bailes, filmes, entre aspas, romanescos no cinema local. Entre parênteses, essa foi a era dos filmes inocentes da Turma da Praia, com Frank e Annette. Além da música, Janet gostava de caminhar na natureza e conversar com as amigas sobre todas as novidades mais quentes da escola, e de pensar nas inúmeras possibilidades futuras para si mesma. Durante o segundo e terceiro ano, ela considerou várias carreiras diferentes, mas, mesmo à época, ela acreditava que criar crianças seria a melhor das obrigações, não apenas uma responsabilidade sagrada, mas também um privilégio. Entre aspas, como sua fé católica lhe ensinara. Janet adorava pegar bebês no colo, brincar com eles, observar suas boquinhas se abrirem alegres enquanto ela lhes fazia cócegas ou fazia graça com eles. No ano em que Janet se formou na Northeast High School, os 3 discos mais vendidos foram Downtown, You've Lost That Lovin' Feeling e This Diamond Ring. Para demonstrar como, entre aspas, tempos estavam prestes a mudar, um disco chamado Eve of Destruction, Véspera da Destruição, um hino contra a guerra do Vietnã, vinha na esteira das outras canções mais frívolas. Na noite de formatura de Janet, ela comemorou junto dos outros alunos, sentindo-se feliz e agradavelmente mais madura e ansiosa para ver o que a vida lhe reservara. Pouco tempo depois, Janet foi trabalhar no departamento de embalagem de uma fábrica de doces local. Embora Jack trabalhasse lá, os dois só se conheceram em 1967 em uma festa de Natal.